Alô pessoal, direto ao ponto aqui, tem informações muito legais, muito importantes a respeito do Matheus Vital. Gostaria que você seguisse comigo aqui porque você vai gostar das informações que eu vou passar a respeito do jogador, que é uma possibilidade muito forte de reforço por parte do Grêmio. O César Cidade Dias, parceiro lá da Band, fez um vídeo hoje à tarde dizendo que um grupo de empresários, inclusive, vai auxiliar o Grêmio para contratar o Matheus Vital, e os empresários se interessam em ajudar porque é um jogador jovem ainda e haveria possibilidade de uma revenda no futuro. Matheus Vital, muito próximo do Grêmio, tem grandes informações para passar para você aqui. Dizendo apenas que eu conto nesse vídeo, nesse canal, com o apoio da KTO. Te cadastra lá na KTO, utilize o cupom BENFICA e garanta 20% do valor do seu primeiro depósito. Matheus Vital, prestem atenção nessa frase aqui. Matheus Vital vai jogar fácil nesse time do Grêmio e poderá fazer a diferença na Série B. Sabe de quem é essa opinião, de quem é essa frase? É do jornalista Marco Aurélio Souza. Quem é o jornalista Marco Aurélio Souza? Ele é o repórter da Rede Globo de televisão, grande amigo meu aqui, dos amigos que a carreira colocou no meu caminho, que acompanhou toda a carreira do Matheus Vital, porque o Marco Aurélio Souza, já falei aqui, é setorista do Corinthians já há bastante tempo. E eu bati um papo hoje, já que cresceu muito essa possibilidade, fui bater um papo com o Marco Aurélio para pegar mais informações a respeito deste jogador. Disse o Marco Aurélio Souza, ele nunca foi titular absoluto do Corinthians. Ele viveu o seu melhor momento logo que chegou na campanha em que o Corinthians foi vice-campeão da Copa do Brasil. Isso foi em 2018. Ele chegou ao Corinthians e logo participou da campanha que fez da equipe paulista campeã, ou vice-campeã, perdão, da Copa do Brasil, uma decisão que foi contra o Cruzeiro. Diz o Marco Aurélio Souza, o Matheus Vital é um jogador que precisa de sequência, precisa de confiança para mostrar o seu melhor futebol. Mas aí avançou o Marco Aurélio Souza, mas ele tem uma grande qualidade que é a juventude. Se tiver sequência, ele vai jogar fácil nesta Série B. Nas categorias de base do Corinthians, ele era uma grande promessa. É uma aposta que o Grêmio faria, entende o Marco Aurélio, na recuperação de um jovem. E aqui ele fez a frase mais importante que faço questão de repassar para vocês aqui. Na minha opinião, disse o Marco Aurélio Souza, vou ser sincero, o Bitelo, que é a grande figura dessa equipe do Grêmio, foi meio criticado pelo Roger, né? Sábado passado, o Roger falou que está meio deslumbrado o Bitelo, mas ainda assim é um jogador muito querido pelo torcedor. Opinião do Marco Aurélio Souza, que diz, vou ser sincero, o Bitelo não joga mais do que ele. Aí eu perguntei, tá, então estabelece uma diferença entre ele e o Bitelo. Ele disse, ele entra mais na área. E aí perguntei, ele fazia gols no Corinthians? Ele disse, ele pegou um Corinthians forte. Ele era reserva na equipe do Corinthians quando chegou. Depois venderam todo mundo. Ele virou uma solução, fez gols, bastante gols no Corinthians, mas nunca conseguiu ter sequência. Perguntei, Marco, lembra de algum técnico que tenha trabalhado com ele, tenha explorado mais a capacidade do Matheus Vital? Me disse o Marco Aurélio. Ele foi bem com o técnico Jair Ventura, quando da campanha do Corinthians, vice-campeão da Copa do Brasil. Pergunta que está na cabeça aí de muitos torcedores. Ele atua centralizado ou mais pelo lado do campo? Porque tem aquela ideia, o Grêmio tem que ter um armador, o cara centralizado. Isso aí é a coisa clássica, né? O cara que organiza o time. Perguntei, não, ele joga dos dois lados do campo. Mas aqui, no Corinthians, ele fazia o meio saindo para o lado direito. Meio-campista centralizado, mas caindo muito para o lado direito. E aí perguntei, bom, ele foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2018, em 2019 ele não foi titular, como é que ele foi antes de ir para a Grécia? Aí disse o Marco Aurélio Souza, falando com sinceridade, ele nunca se firmou no Corinthians, mas estava em grupos que ganharam o Campeonato Paulista, por exemplo. Então, existe uma grande expectativa de parte do Marco Aurélio Souza, que conhece muito o Matheus Vital, torce para que ele venha para o Grêmio e arrisca aí. É um jogador com mais qualidades, mais virtudes técnicas que o Bitelo e com a vantagem de ficar mais próximo da área e de fazer mais gols. Ele preencheria, com toda certeza, uma carência técnica que existe nesse meio de campo do Grêmio. E aí volto de novo às informações que o CCD passou, empresários vão ajudar o Grêmio, o negócio realmente deve ser fechado e vai dar uma encorpada legal. Do ponto de vista técnico, essa equipe do Grêmio aí para o segundo semestre, já com Lucas Neiva e outros jogadores que possam chegar. Compartilhe esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp, se inscreva aqui no canal. Sempre um grande prazer contar com você por aqui.